projeção. A ideia é que a gente fique até às 16h30, né? E aí, a partir disso, a gente abre para as questões, porque o link cessa exatamente às 17 horas, para que a gente não fique aí com coisas ainda para fazer, tá bom? Ivana. Boa tarde a todas, todos. Eu não sei se tem algum menino aqui junto com a gente, né? A maioria é meninas, são meninas. Professora Angela Virgulin, prazer revê-la, né? Eu vou bem rapidinho situar a gente na pauta de hoje, para a professora Angela entender como é que está a programação, tá? Como é que as meninas fizeram. Suziane, dá as boas-vindas aqui agora nesse momento, né? E em seguida eu vou falar sobre o coletivo, do que se trata, de como se deu o coletivo, como é que ele foi construído, para explicar a você quem somos nós, né? E aí depois a Suziane vai lhe apresentar e vai introduzir a sua fala, certo? Tá. Depois da sua fala, tem um espaço de tempo para perguntas, tem 15 minutos final para perguntas do grupo. É isso que foi programado. Eu estou falando as meninas e já vou lhe adiantando, é que essa já é a terceira comissão desse grupo. Eu fiz parte da primeira. Eu estou aqui como convidada. Ah, que legal. Mas eu já vi um menino aí, ó, ele abriu a câmera Então eu vou explicar aqui sobre o coletivo. Aí o menino. Então, professora Ângela, esse convite que você recebeu para estar aqui, você recebeu um convite para estar com um coletivo. Esse coletivo, ele vamos dizer assim, um espaço social de discussão e de luta dos representantes dos NAAs de todo o Brasil. Ah, de todo o Brasil. Então, nós temos aqui representação do Acre, 2 NAAs, né, no caso tem no Acre, de Alagoas, de Amapá, do Amazonas, da Bahia, Distrito Federal, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e faltou algum, gente, que eu não lembro. Então, nós temos faltou o CAIS, CEMED São Luís, que é o único que não é um núcleo. É do Acre, né? Do Acre. Então, a gente tem todos esses estados, nós temos um representante de cada um desse estado e um suplente compondo esse grupo chamado Coletivo dos NAAs e Centros de Altas Habilidades e Superdotação, ou Coletivo do Brasil, ou Coletivo Brasil, como a gente diz, diminuindo, ou ainda coletivo, como a gente chama internamente. Então, esse é o coletivo. Ele surgiu, e você faz parte da história do surgimento dele, ele surgiu em 2020, naquele congresso do Combrase. Lembro. Quando eu lhe procurei, e com a proposta da gente criar dentro do congresso aquele encontro dos NAAs que o Combrase sempre procurava fazer, né? E naquela época eu procurei, aí você me direcionou para a Verinha. Foi. E disse, Ivana, apresenta a proposta para a Verinha. Você falou assim, Ivana, a gente está com muitas outras coisas, mas se você quiser tomar conta desse né, se você dá conta disso, e eu, né, com a cabeça meio doida, disse, dou conta. Não sabia, né, do que eu estava dizendo. Mas fui atrás, eu disse, dou conta, porque eu sabia que a gente tinha por trás todas essas colegas que estariam juntos, e a gente poderia fazer. E aí a gente conversou com Vera naquela época, e apresentamos um projeto. Eu consegui, naquela época, a gente construiu a primeira comissão, convidei a professora Mara, do Rio de Janeiro, aí convidei a professora Eliane, de Mato Grosso do Sul, e a professora Edna, da Bahia. E elas toparam, e a gente compôs essa comissão e construímos a proposta. No final, por conta de várias circunstâncias, não deu para acontecer esse encontro dentro do Combrase.
em 2020, mas a gente já tinha enviado as cartas pedindo a todas as secretarias de todos os estados que enviassem os nomes de quem eles indicariam para representantes do NAS para estar nesse evento. Então, a gente já tinha caminhado muito. Legal. E na hora da gente desfazer, quando não deu certo, fazer pelo Combrasde, né, todo mundo ficou, não vai acontecer, e eu fiquei pensando, eu digo, não, vamos, calma. Se a gente não aproveitar esse momento, a gente nunca mais vai conseguir. Vamos ver como é que a gente faz. E a gente só enviou uma carta avisando que de agora em diante o evento ia acontecer, mas era um evento independente. Isso. Não ia ser através do Combrasde. Porque, e a gente explicou, teve impossibilidades do horário, da plataforma, o Combrasde não conseguiu inserir a gente dentro, né, porque estava realizando com aquela equipe, não conseguiu. E a gente ia fazer independente. Isso aconteceu em 2020. E aí, em 2020, a presença foi muito forte dos representantes, e naquele momento, o que a gente pensava, professora Ângela, era de uma carência desse espaço de fala, de escuta. A gente queria ser ouvido, nem que fosse por nós mesmos, ou principalmente por nós mesmos. Para a gente entender o que estava acontecendo em cada lugar. Para a gente entender se os NAAs, de fato, estavam no fim, ou se havia alguma possibilidade de eficiência, de retomada, onde era eficiente, porque era, onde estava ineficiente, porque era, a gente queria entender isso. E aí a gente foi, nesse sentido, também teve uma questão muito forte que motivou a criação do coletivo, foi quando, em 2017, a gente foi convidado para um evento em Brasília, e o título do evento era Encontro dos NAAs, era para discutir a implementação daquela política do cadastro nacional dos superdotados, para a gente entender como é que ia implementar esse cadastro. E eu me dei conta, naquele momento, na ficha, na folha de presença, que as pessoas não colocavam que estavam representando o NAAs. E aí eu chamei atenção para isso, eu falei, nós estamos no encontro dos NAAs. Como é que vocês estão aqui e não são representantes do NAAs? E aí muita gente se movimentou e falou, não, eu sou do NAAs, eu represento o NAAs. Eu falei, mas lá na folha ninguém colocou. Só 4, 5 pessoas. E aí depois eles refizeram isso, mas para mim, naquele momento, me chamou a atenção, porque havia uma clara perda de identidade. O NAAs não tinha identidade, as pessoas não estavam se identificando como NAAs, e a gente queria entender o que estava acontecendo. Então, isso foi discutido nesse primeiro encontro, né? E a gente descobriu junto que alguns NAAs estavam incompletos, parcialmente paralisados, que alguns NAAs funcionavam com bastante eficiência, e a gente descobriu também que... a gente atentou, né, que o NAAs era a única referência de política pública para a população mais humilde, né, pelo menos para a população de escola pública. Era o NAAs desde 2005, até então não tinha uma outra referência, né, de atendimento, de política pública. Então, daí a gente entendia que tinha essa importância, o NAAs, de entender, de se perceber como é que ele estava posto dentro do Brasil, qual era a importância e qual era a necessidade de reestruturar, de reativar, de refazer. Ou a gente queria entender se era para desfazer o NAAs e criar outra coisa, ou se era refazer. Então, isso motivou a gente nesses anos, e nós começamos a pegar informações de cada um foi se apresentando dentro dessas informações, de como se estruturava, de como identificava, de como construía as suas equipes, de como eram os protocolos, e a gente foi entendendo como cada um funcionava. E a gente entendeu que era possível a gente construir um documento que tivesse um direcionamento, uma diretriz
onde a gente tinha orientações que serviriam para todos igualmente, para que a gente tivesse uma unicidade, né? Para que a gente estivesse fazendo um caminho, que todos os NAAS estivessem fazendo o mesmo caminho de atendimento do estudante, mas que a gente respeitasse as características de cada local, a situação de cada local. Então, a gente entendeu que, por exemplo, a gente não poderia colocar dentro uma equipe multidisciplinar com psicólogo, porque tinha local que não tinha nenhuma hipótese de ter psicólogo, não tinha essa possibilidade. Então, a gente foi entendendo como era essa construção. E isso se deu no ano de 2021, a gente se encontrou todo ano, né, de forma online, todos os meses, na última na última terça-feira do mês, que no caso é hoje, é uma última terça-feira, por isso que a gente está se encontrando. E nesses encontros a gente ia intercalando formações, pessoas convidadas, assim como você, para estar trazendo mais formações para a gente, em momentos de debates, em momentos de construção. E nós criamos GTs e nós construímos um documento, né? Como eu estava dizendo a você, essa é a terceira comissão. Eu, Mara, Eliane e Edna, nós ficamos na comissão de 2021, né? E de 2020 até 2021. Em 2022 assumiu uma segunda comissão, eleita aqui pelo coletivo, né? Eleita pelo coletivo. E agora está a terceira comissão, da qual Suziane faz parte, por isso que ela fez o convite a você, porque ela é membro da atual comissão. Entendi. E as comissões anteriores foram só sendo o suporte dessa comissão. Então, nós temos, finalmente, né, de todos esses anos de 2020, né, quando começamos a produzir material, estudar material sobre quem somos, o que podemos fazer juntos, o que podemos fazer igual, nós criamos um documento chamado... Deixa eu ver aqui. Eu ia projetar ele aqui só para você. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu tentar. Agora o meu travou aqui. Relacione. Você está aparecendo já? Tá. Tá? Uhum. Está aparecendo o documento? Está aparecendo seu Google. O documento ainda não. Então, deixa eu fechar aqui. Agora tá? Ainda não. Então, vai. É janela, gente? Tela cheia, como é? Ivana, ele tem que estar aberto no seu computador. Senão... ele está. É janela. Ele apareceu? Aparecendo. Tá. Isso, apareceu. Pronto. Então, é esse aqui. Deixa eu diminuir ele um pouco para você ver. É esse documento que nós criamos, o Guia Nacional para Alinhamento das Ações dos NAAS e Centros de Atendimento aos Estudantes com Altas Habilidades de Superdotação. Ele foi produzido pelo Coletivo dos NAAS e Centros de Altas Habilidades de Superdotação, foi organizado por mim, professora Ivana Maria de Lucena Silva Lopes e Mara Maria de Carvalho de Souza, e foi orientado por doutora Renata Rodrigues Maia Pinto, teve a colaboração de Sheila Torma Rodrigues. Isso a gente concluiu em junho do ano passado, esse documento. Este ano, Ivana. Este ano. E aqui é só uma amostra do que tem dentro do documento, né? A gente tem as considerações teóricas e legais, que a gente trabalha em todos os NAAS,
né? Tudo que tem aqui é coletivo, tudo que tem aqui, essa soma de todos, é o que temos em comum, é o que propomos em comum, e aí nós temos uma proposta do processo educacional de identificação de comportamentos, indicadores e de comprovação de altas habilidades pela notação. Nós temos uma proposta aqui dentro do documento de protocolos de atendimento aos estudantes com altas habilidades pela notação. Os pontos fundamentais para o direcionamento dos programas públicos de atendimento aos estudantes com altas habilidades para dotação. Nós temos uma proposta de ações para revitalização e unificação das instituições públicas e programas de altas habilidades para dotação. Nós temos uma proposta de atualização daquele documento orientador, que foi a implantação do NAAS. Nós temos uma proposta de avaliação do sistema, a avaliação sistemática das instituições e programas públicos de altas habilidades, isso porque a gente acredita que a ausência dessa avaliação sistemática da funcionalidade do NAAS se deu muito em função disso, essa situação meio que de abandono dos NAAS, por falta dessa avaliação sistemática de como eles funcionam, e a gente também tem uma proposta de parceria continuada entre o MEC e as secretarias de educação para a efetivação do programa NAAS, e aí as referências teóricas. Então, eu vou dizer aqui só o objetivo desse documento. O objetivo geral é construir uma unificação nacional das propostas de atuação dos NAAS e centros de atendimento aos estudantes com altas habilidades de superdotação das redes públicas de ensino do país, respeitando a autonomia e as peculiaridades de cada local. Esse documento, o nosso propósito com ele é encaminhar ele para o Combrasde, né? Que a gente entende o Combrasde, esse espaço de luta e esse espaço de parceria, né, junto com a gente encaminhar para o conhecimento do Combrasde, né, e aí por isso que a gente está apresentando a vocês aqui esse documento que a gente vai encaminhar. A gente pretende encaminhar ele também para o MEC, para que ele seja considerado também, sabe, na hora que estiver construindo diretrizes voltadas para os NAAS, eles considerem o que é que a gente fala sobre a gente, o que é que a gente propõe, o que é que a gente diz que está fazendo, e para o Conselho Nacional de Educação. Então, é isso que a gente está propondo, e esse documento, a gente espera que ele não seja um documento parado, mas que ele tenha nos objetivos específicos dele todas umas ações que a gente precisa construir aqui dentro do coletivo, ainda trabalhando como GTs ou outras estratégias, mas esse documento ele precisa continuar o trabalho dele aqui dentro do coletivo. É isso, professora, para trazer a par do que é esse coletivo, de como ele se constituiu e do que ele pretende ser, e de dizer que você estando aqui é muito significante para a gente, porque significa uma parceira nossa, que entende a luta e que está do nosso lado, sempre esteve, né? E agora sim nos conhecendo enquanto coletivo. Muito legal. Muito obrigada, professora Ângela. Muito importante isso que vocês estão fazendo, olha, parabéns. A gente fala o tempo todo, né, de ponte entre ensino regular, ensino, salas de recursos. Essa é a ponte que a gente precisa, entre vocês, o que um está fazendo, o que está dando certo, o que não, onde estão as dúvidas, onde estão os buracos, né? E aí tentar consertar enquanto a coisa está andando. Essa é a resposta para o NAAS não sumir do mapa, né? Uhum. Eu gostaria de ter ouvido essa explicação antes de fazer meus slides, porque agora eu sinto que eu estou batendo na mesma teclinha. Eu vou tentar fazer um passo de mágica aqui e ver o que eu poderia trazer para vocês, assim, de suporte, porque eu imaginei que era um coletivo ali do pessoal do Norte e Nordeste, né? Não entendi que era esse, nem lembrava, né, daquela história, né, porque eu fui seguindo outros caminhos, mas, Ivana, eu tiro o chapéu para você, tá? Você está indo no caminho muito certo, todo mundo que está aqui junto, parabéns.
Isso mesmo, né? Então, estamos no aprofundamento do estudo sobre o Renzulli. Então, vamos tentar aprofundar onde a gente Vamos lá. Exatamente sobre esse processo, né? A inteligência, a motivação e criatividade à luz da teoria dos 3 anéis. Nós estivemos no encontro passado com a Suzana Pérez, né? Dando uma panorâmica a respeito desse processo. E aí, como os 3 anéis, ele é nosso ponto de partida, tanto para a identificação quanto para avaliação no processo, a emissão também de alguns relatórios, seria necessário, né, professora, o foco, você fique à vontade para fazer da melhor forma, mas que fosse a pontuação desses 3 anéis para que nós pudéssemos melhorar cada vez mais nesse processo, tanto da identificação quanto da avaliação processual e dessa avaliação final. É isso. Bonitinho, tá bom. Então, vamos compartilhar. Deixa eu ver. Ai, como é que era mesmo? Meu drive. Isso. Já apareceu? Sim. Apareceu. Sim. Tá. Então, gente, não estou vendo vocês, tá? Se alguém quiser fazer uma parte, alguma coisa, me falar da hora, porque eu agora só tenho 1 hora para falar e eu vou ter que correr. E que eu não vou enxergar, tá? Bom, primeiro que eu trouxe aqui para vocês, esse olhar do Renzulli, e deixa eu explicar também, gente. Há pouco tempo, eu fiz uma live para o Combrasio. Eu acho que muito do que eu estou falando aqui hoje está lá naquela live. Então, eu nem vou aprofundar demais, vou apontar algumas coisas e vou abrir aí para a gente poder conversar sobre isso, porque o que me interessa muito mais são as dúvidas que vocês possam ter, tá? Esse modelo do Renzulli que nós estamos falando hoje, ele está na 3ª edição, e essa 3ª edição é muito diferente do que a gente fazia lá em 2005, quando começamos a capacitar os NAS, tá? Então, a gente tem que voltar, quem puder ler no original, super legal, né? Um pouco dessa teoria, um apanhado dela, né, pelo menos dos seus preceitos, está naquele nosso livrinho lá que ganhou o Prêmio Jabuti, né? Então, lá também vocês vão ler o Renzulli no original, vão entender um pouquinho como que ele evoluiu, e a gente não fala mais a teoria dos 3 anéis apenas, nós estamos falando de um modelo, que é um modelo de 4 etapas que eu quero estar trazendo aqui para vocês, tá? Então, eu vou passar rápido, tá, gente, nessa coisa de para quem e como identificar, mas pegando o ponto crucial do que o Renzulli fala. Primeiro, ele diz que a gente tem que aumentar o reservatório de potenciais. Ele gosta de usar essa palavra reservatório, que é como se a gente tivesse dentro da nossa população um grupo, né, que está ali para fazer andar, para fazer acontecer o desenvolvimento de um país. Então, nós vamos atuar na sociedade de que forma? Ajudando, sim, na entrada precoce na força de trabalho, e isso está querendo dizer o quê? Aceitar as questões de aceleração, né? Levar essa criança sempre mais à frente para eles não ficarem para trás, e aí vocês têm um papel crucial junto às salas de recurso, junto ao ensino regular, para que eles também entendam a necessidade de acelerar uma criança que estiver muito adiantada com uma defasagem de turma. Eu só vejo infelicidade na criança quando isso acontece. Então, ajudando as crianças a entrarem, né, a passarem de série, no momento em que elas precisam passar de série, não no momento do final da série dela, mas naquele momento que ela esteja pronta para isso, né? Tem várias consequências dessa aceleração. E com isso também evitar a fuga de cérebros. A hora que eles entram para a universidade, vem um bando de gente querendo
levar esses meninos para fora, né? Isso está acontecendo muito, principalmente no estado atual, né, das políticas públicas do nosso país, que não investe em pesquisa. E chamando atenção para o potencial individual. Aqui é onde a gente fala, dentro do modelo do Rizzulli, a forma dele, pessoal, de entender a necessidade de fazer as salas de recurso, o ensino, né, especializado para as altas habilidades, porque a gente tem que nos entendermos. O caminho é para a realização pessoal, o caminho é o caminho do autoconhecimento, para a criança evitar o estresse socioemocional, entender suas diferenças, ela não é um ET, compreender sua forma de ser e conhecer no mundo. Olha que imagem bonitinha de um grupinho nosso lá do Instituto. A maioria das imagens que eu mostro aqui é do Instituto, tá, gente? E aqui a gente vê, assim, crianças com níveis diferentes de habilidades, mas todas elas muito dispostas a aprender e a se conhecer. A nossa pegada lá no Instituto, que é uma coisa que eu sempre falei para vocês também, enquanto NAS, é que a gente tem que ser um trabalho, né, tem que ser um local onde a criança, o jovem, se encontre, né, como pessoa ali dentro, um local onde ele possa desenvolver essa identidade superdotada. A minha identidade, que identidade é essa? À medida que eu entendo que eu tenho altas habilidades, como isso, né, se torna a minha forma particular de conhecer o mundo. E, claro, né, tirar o superdotado da invisibilidade, essas campanhas que nós temos feito já há vários anos nesse sentido. E, por isso, buscando estar invisível porque a nossa sociedade ainda é desinformada. Ainda falamos de uma área que é tabu no mundo, né, e não é só no Brasil, não, é tabu no mundo. E tem muito mito a respeito da superdotação. Vocês verem, gente, eu estou atendendo uma família da Dinamarca. Essa família tem uma criança de 8 anos que está muito, muito acima das capacidades dela. Só que quando a família foi para a Dinamarca, ele tinha acho que 6 aninhos, ele aprendeu a falar o dinamarquês. Em um ano que ele estava lá, ele já fala normalmente. Mas uma coisa é você falar, né, se comunicar, e outra coisa é pensar na língua. E o que aconteceu com esse menino? Ele, para ter oportunidades na Dinamarca, ele teria que entrar num dos programas do governo, e o programa oferece 5 escolas de altas habilidades no país. Só 5. A gente pensa que vai estar assim, todas as escolas. Não, tem 5 programas espalhados pelo país e você estaria elegível para um deles se você fizesse o teste de QI, tem que ser com VISC 5, né? E teria um QI de 130. E o que aconteceu com ele? Quando ele fez a primeira vez, por causa da barreira do idioma, ele não conseguiu 130, ele ficou lá no 126, alguma coisa assim. E a família ficou, né, sem saber o que fazer, porque aí ele não tem nenhum tipo de orientação dentro da sala de aula regular dele. Ele não tem nenhuma modificação de currículo, nada, porque ali é um ensino regular e tem que ser igual para todo mundo. E a família nem sabe o que fazer, né? Então, a gente também, de longe, não sabe ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? Aquilo que a gente pode, online, a gente faz, né? Mas o enriquecimento é uma coisa do dia a dia da criança, né? Então, esses mitos vão acontecendo. Os fatos básicos também, gente, vou pular isso tudo, é um grupo heterogêneo, não adianta a gente ficar fazendo listinha, porque a listinha vai dar para um, não vai dar para outro. Cuidado com as listinhas de características, mesmo aquelas que a gente usa do Rizzulli, você tem que usar com entendimento de que algumas daquelas características vão aparecer em algumas crianças, outras não vão aparecer. E eu tenho que entender, não vai aparecer porque é da constituição da criança, é porque o potencial dela é diferenciado, é porque ela está com problemas emocionais e isso vai dificultar aparecer essas características. Então, vale a pena a gente pensar nessa heterogeneidade até nisso daí.
né? Na abrangência, que vão estar em todas as áreas, em todas as idades, em todas as áreas do conhecimento. É importante, sim, entender quando você for falar para os pais o que nós estamos falando, né, de altas habilidades, e aqui começa o grande problema de todo mundo, e vou dizer para vocês, está acontecendo nos NAS, está acontecendo debaixo das nossas barbas, as pessoas não estão trazendo as crianças para o enriquecimento em função da potencialidade, estão buscando só desempenho. E aí nós estamos ferindo a nossa própria legislação que fala que é desempenho ou potencialidade em qualquer área do desenvolvimento. Então, eu vou voltar a falar um pouquinho sobre desempenho daqui a pouquinho, tá? Também entendendo rapidez e facilidade, né? Eu gosto e continuo usando essa definição, porque é a forma mais fácil de vocês que são itinerantes, que estão em contato com a escola regular, buscar, né, qual que é a rapidez e a facilidade, em que área que isso se dá, de que forma que a gente pode entender essas crianças, né? Quando a gente fala das inteligências, eu tenho que fazer uma separação entre o que Gardner fala e o que o Renzulli fala, tá? Não são excludentes, são coisas diferentes, né? Nabos e batatas, são coisas diferentes. O Gardner faz uma teoria sobre inteligência, o Renzulli faz uma teoria sobre pedagogia. O Renzulli utiliza as inteligências do Gardner, assim como as do Stenberg. Ele entende que isso é o que a gente está procurando numa escola, isso que a gente está procurando numa sala de recursos, é poder estimular todos os tipos de inteligência e ver em qual delas a gente consegue um resultado maior, mais proeminente, mais de altas habilidades, em qualquer uma dessas áreas. Claro que dentro dos NAS eu vou ter algumas áreas em que a gente vai estimular mais, outras talvez menos, em função de cada lugar. Cada um de vocês faz de uma forma de acordo com os recursos que vocês têm, mas o ideal é que a gente possa explorar todas elas, tá? Os estilos de aprendizagem é uma coisa importantíssima, eu não faço nenhum laudo, não saio do instituto sem a compreensão do qual é o estilo de aprendizagem daquela criança, né? E aí a gente usa testes para isso, porque vocês, enquanto estiverem usando apenas o pedagógico, se conseguirem instrumentos pedagógicos para fazer isso, ótimo, às vezes a gente não consegue. Mas temos que ficar, pelo menos, com o nosso bom senso. Onde é que vem mais fácil a aprendizagem para a criança? É na via visual? É na via auditiva? Né? De que forma acontece na via auditiva e na via visual? Qual é o tipo de atenção que essa criança tem? Ela presta atenção mais quando ela está vendo ou quando ela está ouvindo? E uma das coisas que a gente faz na testagem é descobrir se a criança tem mais uma atenção concentrada, uma atenção dividida ou uma atenção alternada, tá? Isso tem tudo a ver com o estilo dela de aprender, tá? A atenção concentrada é aquele aluno que fica olhando para o professor, que presta atenção e que devolve, né, visualmente para o professor, balança a cabeça, é isso mesmo. Aquele que tem uma atenção dividida, ele não vai estar necessariamente olhando o professor, aliás, às vezes isso o incomoda, ele vai virar para um lado, ele está ouvindo o professor, mas ele está mexendo com alguma coisa, geralmente ele está se ocupando em termos físicos, porque crianças que têm um estilo de atenção dividida, ela não dá conta de ficar quietinha, prestando atenção. Né? O forte dela é exatamente poder levantar, mexer, fazer as coisas dela do jeito que ela quer, tá? O verbal, né? A criança que gosta de se pronunciar, de falar, de escrever. O físico, aquele que vai usar o corpo, né? O lógico vai usar a lógica, o raciocínio, o desafio. O social, que vai aprender com outras pessoas, e o individual, que vai ser autodidata. Então, nós temos que estar conscientes dessas diferenças de aprendizagem, e isso é uma das coisas que a gente tem que ensinar à escola, o ensino regular.
E isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a respeitar no aluno. E essa é a dificuldade que quando a gente ensina num coletivo, num grupo, às vezes a gente perde as diferenças, porque a gente está buscando uma coisa maior, né? Dupla condição tem aparecido muito para nós, né? Principalmente hoje, em que as pessoas não sabem mais diferenciar um TEA de uma altas habilidades, um TDAH de uma altas habilidades. Às vezes é difícil mesmo, às vezes a gente se pega ali, mas será que é, será que não é? E o que importa para nós, né, não é o rótulo, é você estimular e trabalhar o socioemocional dessas crianças que pode estar bastante desregulado, lembrando, né, que todas as funções executivas estão focalizadas no nosso córtex pré-frontal, esse pré-frontal não está pronto, pelo menos não da forma como a gente quer nos primeiros anos de vida, isso vai estar desenvolvendo aos poucos. A gente sabe que até chegar ao adulto, né, a gente ainda tem essa possibilidade de desenvolver o nosso cérebro, e não é diferente das outras crianças, né. Esse cérebro, gente, nós temos lido muito sobre isso, não só do Dabrowski, que vocês entendem e já estudaram, né, nessa perspectiva, mas também na perspectiva da Elaine Aron. Depois eu posso passar esse link para vocês, né? O livro dela chama-se Pessoas Altamente Sensíveis. E eu não vejo outra forma de entender a superdotação se não for pela supersensibilidade, né? Então, esse cérebro é diferente, esse cérebro é mais sensível, ele é mais excitável, ele vai se sofisticando e se especializando com o tempo. Mesmo que tendo um córtex cerebral menor, ele vai se espessando com o passar do tempo. Essa espessura, a espessura significa tem mais uma entrada, né, de sangue mesmo, né? Ele vai ficar espesso, ele vai ficar volumoso. E por isso mesmo, mais ágil, mais eficiente, vai conseguir fazer mais sinapses, né? A sinapse é o resultado dessa conexão cerebral que vai se fazendo assim em tempos de bilhões, né, dentro do cérebro. Por isso mesmo, ele vai ter uma imensa plasticidade. Significa que estruturas cerebrais aumentam ou diminuem de tamanho, dependendo da estimulação. Há muitos e muitos anos, quando eu estava iniciando meus estudos de altas habilidades, eu vi um relato de uma revista, sobre uma pesquisa acontecendo em Boston, e me chamou a atenção porque eu morava pertinho, né? E a história era que uma criança que tinha sido punida severamente pela mãe, colocando a mãozinha dela debaixo de água quente, às vezes era com ferro, né, e, enfim, coisas horrorosas. Essa família foi denunciada e entrou, né, dentro de um estudo maior que se estava fazendo numa das universidades em Boston, mostrando que essas crianças que recebiam muita punição, uma parte importante do cérebro dela, chamada amígdala, e não é essa amígdala, né, do nosso, da garganta, é uma estrutura cerebral chamada amígdala, que corresponde à nossa área, vamos dizer, mais socioemocional, né? Então, nessas crianças que eram punidas, as amígdalas eram pequenininhas, diminuíam de tamanho. E o interessante é que nesse estudo mostram que depois que elas entravam em lares adotivos, elas tinham essa possibilidade de voltar ao tamanho natural, né? Então, você vê, isso é plasticidade do cérebro. Uma coisa que pode ocorrer de terrível, mas nem sempre ela é determinante e a pessoa vai poder recobrar aquele problema, né? Então, quando uma criança presta atenção em uma experiência que é nova, o cérebro muda, ele se especializa e vão sendo construídos novos caminhos neurais para criar mais conexões entre áreas. Então, o que acontece nas altas habilidades é que áreas diferentes que você não pensa que iria se conectar, se conectam. Eu não sei também se vocês já viram falar daquele filme lá da BBC de Londres,
que falam sobre a superdotação, né? Eles mostram 3 episódios, e no primeiro episódio era da Susan Polgar, que era uma enxadrista famosérrima. Essa enxadrista, além dela ser assim, fantástica, eles fizeram um estudo para ver por que ela era tão fantástica, por que ela memorizava todos os jogos que já ocorreram, né, nas décadas em que ela viveu. E aí se entendeu que as conexões que ela fazia no cérebro eram as mesmas conexões que a gente faz para lembrar de um rosto conhecido. Imagina quantos rostos, sei lá, que a gente vê pela nossa vida, e você bate o olho e fala, eu te conheço. Às vezes você não lembra do nome, mas você fala, eu conheço a pessoa, né? E esse conhecer significa que eu fiz uma conexão, me lembrei daquilo. Agora, eu vou usar essa conexão de rosto para lembrar das jogadas interessantes que a pessoa faz. É um processo completamente natural e inconsciente para essa pessoa, mas é assim que ela aprende, é assim que ela se torna, né, fantástica nas coisas dela. Bom, esse cérebro, então, vai ter maior volume cerebral, né, em cada região, maior conectividade entre as regiões, um aumento da ativação cerebral, maior sensibilidade sensorial. Quando a gente falar de sensibilidades, nós vamos estar lembrando que é essa sensibilidade do cérebro, e aumento das áreas cerebrais associadas ao processamento emocional. Então, uma coisa que é simples para uma pessoa, para as altas habilidades ele se torna complexo, se torna muito, muito, muito maior, né? As características, então, que a gente consegue observar a partir do nascimento, vem curiosidade, vem esse processamento neuronal que é diferenciado, vem a percepção, que pode ser auditiva ou visual, mais acurada, então ela não nasce pintando, ela não nasce já sabendo piano, mas ela nasce com uma habilidade visual importante, que à medida que você vai dando estímulo na área de desenho, por exemplo, ela assume aquilo. Ou na área auditiva, ela, né, consegue, junto com um instrumento, por exemplo, tocar, né? Então, é essa percepção que faz com que a pessoa, junto ao estímulo correto, consiga ter essa diferença. O temperamento é importante a gente ver, porque o temperamento vai se tornar personalidade, né? Então, uma pessoa que tem uma personalidade mais fácil, mais dócil, ela muitas vezes pode ser mais vista, mais entendida em suas habilidades do que aquela que tem um temperamento mais agressivo ou mais hostil, e que às vezes as pessoas nem pensam em altas habilidades, você só pensa em transtornos, né? As tendências psicomotoras, a energia dessa pessoa e as supersensibilidades em todos os campos que o Dabrowski coloca, né? Nos primeiros anos de vida, eu peço aos pais para olhar os sinais de precocidade. Às vezes é uma precocidade no tônus muscular, que época que andou, que época que sentou, tudo isso vai fazer uma conexão lá na frente, né, na facilidade que ela tem também de exercer atividades motoras, seja ela fina, né, de escrita, seja ela grossa, de pular, de entender. E dentro da psicomotricidade tem uma coisa importante que é a regulação. A regulação emocional passa pelo seu corpo, passa pela forma como você trabalha a sua psicomotricidade. Não é de se estranhar que muita criança que fica muito no mental, muito no intelectual, deixa de lado o seu corpo, né? E aí passa a ter algumas dificuldades também, às vezes, na área emocional. É para olhar curiosidade, é para olhar como que esse vocabulário está, né? Muitas vezes a criança apresenta um vocabulário muito adiantado para a idade dela, né? Nem sempre ela vai falar na hora certa. Às vezes você tem crianças que começam a falar aos 3 anos, mas vai falar depois certinho, né, já fazendo frases, etc. Isso é uma coisa bem interessante das altas habilidades também. Quando é que começou leitura e escrita? Geralmente a leitura começa primeiro, depois vem a escrita, pelas questões mesmo do desenvolvimento motor, né?
Quando que ela começou a entender a matemática, fazer continhas, a se maravilhar pelos números, né, pela questão do infinito, pela questão de como eu posso adicionar, multiplicar, etc. A atenção a detalhes, a gente vai ver isso muito em testes que mostram a percepção da pessoa. Eu costumo dizer que a nossa criança com altas habilidades é uma anteninha parabólica, que começa a prestar atenção em tudo, em todos, né? Você não precisa estar falando para ela entender. Você não precisa estar ensinando para ela aprender. Isso é essa atenção, né? A supersensibilidade e atenção, concentração e foco na área de interesse. E não adianta que altas habilidades, na maioria da sua expressão, não busca interesses muito variados. Eles se focam em algumas coisas que chamam mais atenção. Eu tenho visto mais interesses variados no ensino infantil e depois no ensino fundamental 1, e depois, a partir do ensino fundamental 2, a atenção e a concentração em áreas específicas, né? Já na escola, a facilidade de aprendizagem, vamos olhar a rapidez com que realiza as atividades, se as notas na escola são boas, e quando não são boas, né, a gente também tem que olhar para saber se a habilidade dele não está aparecendo em outras coisas, que não só na questão de nota, porque aí entra muito a questão de gostar, de não gostar, de motivação, de gostar de estar naquela sala de aula e tudo mais, né? Eu gosto de olhar a profundidade das perguntas e sagacidade nas respostas, e se a criança já apresenta antes da hora o uso do humor, das metáforas, da ironia e do pensamento divergente, né? Vamos olhar os sinais de liderança, segue todo mundo para brincar, é ela que quer mandar e tal. Sinais de maturidade no entendimento das relações, altruísmo e senso de justiça, perfeccionismo, crítica, medo de errar, isso aparece demais nos testes, eu quero ainda falar um pouquinho disso. Percepção a detalhes, né, auditivos e visuais, e supersensibilidade e excesso de reação. Bom, gente, nada disso é novo para vocês, eu tenho certeza que não, tá? E aqui eu só quero chamar a atenção para a questão da terminologia e ter a oportunidade de justificar por que eu uso e eu não uso o ou, eu não uso a barra, né? Para mim, tanto faz falar de superdotação ou de altas habilidades, a gente está dizendo mais que superdotação se refere aos aspectos biológicos e altas habilidades se refere aos aspectos aprendidos, mas a gente já não sabe desde o nascimento o que é biológico, o que é aprendido. O que a gente tem quando nós fazemos testes psicológicos, e é diferente do que vocês fazem aí, mas ele me mostra muito desse biológico naquilo que a gente chama de inteligência fluida, que quando você aplica um teste, a gente consegue entender qual a parte dele está vindo só da criança mesmo, é uma inteligência que ela vai aprendendo na medida em que você traz o estímulo para ela, e aquela que já é aprendida, aquilo que aprendi na escola, né? Então, eu sigo o termo gifted and talented, do Renzulli, e ele vai colocar que gifted é a parte biológica, talented é a parte do ambiente, e é assim que eu entendo esses dois aspectos do mesmo fenômeno. Quando eu, a Delu e a Verinha discutimos sobre terminologia, fazendo lá as diretrizes para as altas habilidades no Conselho Nacional de Educação, eu vi assim, a Delu ela é muito forte com a questão do ou, ela acha que é ou, mas o ou para ela é tanto faz, né? É uma coisa ou outra, e para mim não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então acho que é só uma questão da gente falar coisas diferentes, mas o importante não é isso, o importante é como a gente age, né? E aqui vimos, então, que, segundo Renzulli, essa confluência dos três fatores, habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa, vai produzir a superdotação,
com muito cuidado em entender a habilidade acima da média, não necessariamente muito superior. Então, isso com relação a testes psicométricos, começa a partir de um QI de 120, né, 118, na verdade de 115 para cima, que é um desvio padrão, né, e é onde a própria escala te dá que é um desempenho acima da média. Então, é acima da média, não necessariamente superior, como vai dar lá nas escalas de psicométricas, né, e chamando a atenção que envolvimento com a tarefa é uma questão do interesse, de uma motivação intrínseca, novamente, na área de interesse, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que hoje nós estamos falando desse modelo, né, atualizado. Ele começa aqui na concepção de superdotação, que é a teoria dos 3 anéis, ele vai para o foco na produtividade criativa, ou seja, se eu identifiquei a criança aqui pelos seus 3 anéis, como que agora eu vou focalizar na sala de aula, no modelo triádico, né, para desenvolver essa produtividade criativa. E ao trabalhar isso dentro da sala de aula, ao trabalhar isso com as famílias, quais são os aspectos do capital social que eu quero desenvolver? E aí ele vai chamar atenção para a nossa operação Houndstooth, para dizer que no fritar dos ovos, né, como se diz, nós estamos trabalhando para desenvolver aspectos co-cognitivos. Aqui a gente está trabalhando aspectos de valores, né? Não adianta eu trabalhar altas habilidades e deixar esses meninos soltos no mundo sem um direcionamento para os valores mais nobres da nossa sociedade, para a ética, né? E aqui ele fala a coragem de correr riscos, por exemplo, riscos calculados, não são os riscos de impulsividade, de loucura, mas assim, de aceitar a mudança, de ser flexível. Ele fala de uma visão de destino que as pessoas com altas habilidades têm. Eu quero ser alguém no mundo, e eu vim a esse mundo para um objetivo, né, e eu preciso seguir esse objetivo. Ele fala da sabedoria, ele fala de vários fatores que vão ser importantes para o desenvolvimento desse ser humano. E depois vai para a liderança em um mundo em mudança, porque se a gente ficar só naquilo que foi falado, e ele próprio diz isso lá, na primeira concepção que ele fez na década de 70 sobre a inteligência, né, como que eu coloco essa inteligência em uso, como que eu vejo essa inteligência sendo trabalhada na sala de aula, ele vai dizer, é a ciência que vai progredindo, que vai trazendo outros resultados para nós, e a gente tem que seguir a ciência, a gente tem que seguir aquilo que é cientificamente comprovado, né? E uma das coisas que importa muito para essa liderança é a gente desenvolver as nossas funções executivas, não só aquelas tradicionais de atenção, de memória, aquelas que normalmente a neuropsicologia está trabalhando, mas aquelas que são importantes para essa liderança. E por que ele fala liderança, gente? Se vocês abrirem o site de Harvard, por exemplo, eles não estão dizendo aqui é a melhor escola, vem estudar, porque o nosso conteúdo, eles estão dizendo aqui a gente prepara líderes. Você quer ser um líder? Você quer chegar à frente no seu país? É aqui que você tem que estudar. Então, um pouco assim, a liderança é quando a gente toma conta das nossas potencialidades e nós vamos trabalhar essas potencialidades da melhor forma possível, levando em consideração esse ladinho ali da ética, o ladinho ali dos valores, e o que eu quero com isso? Eu quero uma liderança altruísta, olha que interessante, não é para mim, não é para ser reconhecido o melhor líder, mas é como que eu posso modificar o mundo que está aqui. E no finalzinho, qual que é o objetivo dele, né? É esse indivíduo autorrealizado em pleno funcionamento. Esse é o objetivo que todos nós devemos almejar, não simplesmente trabalhar o cognitivo das nossas crianças, mas trabalhar para que eles sejam realmente indivíduos autorrealizados, tá?
Então, ele fala essa possibilidade, né, de se manter aberto às possibilidades que o nosso entendimento da inteligência no futuro será bem diferente do que é hoje, com certeza. Então, nós temos que abrir nossos caminhos para essas novas abordagens, né, e entendendo que nem sempre é pelo QI, tá? Nós devemos evitar definir a inteligência somente em termos de habilidades, de se passar em testes em uma dada escala de inteligência. A nossa inteligência é muito mais. Nossa inteligência, ela se expressa na execução. Por isso, as funções executivas são muito importantes, né? E uma das coisas que mais atrapalham as funções executivas de funcionarem é o nosso emocional. Então, se a gente também não trabalhar o emocional, a gente não vai conseguir desenvolver, desempenhar aquilo que nós estamos falando, né? Eu queria aqui fazer uma diferença também, que eu tenho ouvido pessoas em outras esferas, né? Não estou falando aqui só de NAS, gente, estou falando de professores de forma geral, entendendo os tipos de superdotação de uma forma errada também. Porque quando a gente coloca que de um lado tem um perfil escolar, aquele perfil que vai usar mais a memória, que vai precisar de talvez mais input para ele poder devolver, mas assim, bem no sentido mais tradicional de escola. E a gente tem o criativo produtivo, que é um sentido mais não convencional, de mudar as regras e convenções. Então, a gente tem que entender que isso são posturas de vida, posturas de entender o conhecimento. Eu tenho uma postura, por um lado, de consumir esse conhecimento, aqui no escolar, por outro lado, a atitude de produzir conhecimento. Isso vai se dar em qualquer área. O que eu tenho notado é que pessoas que acham que o criativo produtivo é artes, e eu estou sempre falando de artes, e vamos esquecer que não é artes, vamos lembrar que criativo produtivo é aquela pessoa que produz na sua área de interesse, que ela não fica com conhecimento só para ela, que não é só para ouvir, aprender e aí repetir, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento à medida que eu tenho, à medida que eu quero fazer coisas diferentes. E o que nós temos que fazer na escola é juntar esses dois tipos para que a gente entenda melhor as altas habilidades. A outra coisa que eu também tenho visto as pessoas não entenderem é a própria definição do Renzulli de superdotação. E por que ele fala que não é um fenômeno estático? Primeiro, que a inteligência, em termos de inteligência mesmo, né, ela nunca diminui. Ela é uma coisa dinâmica que está sempre em ação, ela só aumenta. O que diminui? É o desempenho, não é o potencial. Então, de novo, quando a gente fala de superdotação, nós estamos falando de um potencial que a pessoa apresenta e que pode se tornar desempenho se ela estiver nos momentos certos, nas situações certas de aprendizagem, né? Então, a gente tem que parar de falar é superdotado, não é superdotado, quando a gente não tem dados suficientes para falar isso. Tá? A gente tem que dizer que apresenta ou não está apresentando um desempenho na área da superdotação, um comportamento superdotado. Isso não é uma coisa à toa, isso, na verdade, está querendo dizer que se o ambiente não estiver adequado, a minha superdotação não vai aparecer. E é por isso mesmo que, em alguns momentos, os professores falam, eu não sei o que vocês estão vendo, porque essa criança, para mim, não tem altas habilidades. Então, ela pode não estar apresentando. Essa é a atenção que nós temos que ter o tempo todo com relação ao interesse que a criança tem. Ela não mostra quando ela não está interessada. Alguém está querendo falar? Estou ouvindo o microfone. Ainda não tem ninguém querendo falar, mas tem um monte de perguntas aqui no chat, eu estou só acompanhando, mas siga lá, quando der o horário eu aviso aqui, tá bom? Estou de olho ali no horário também, né? Tá bom. Então, quando eu estou falando também da teoria dos 3 anéis, eu tenho que lembrar que essa operação Houndsditch, que eu chamo de operação xadrezinho, está aqui atrás,
que está dizendo como que o ambiente está ajudando essas habilidades a aparecerem, como que a personalidade está ajudando isso a aparecer, né? Porque se isso não estiver muito certo, não vai aparecer, tá? Habilidade acima da média vai aparecer tanto, né, em áreas mais amplas quanto em áreas específicas, né? Ele vai estar acima da média dos seus pares, eu volto a falar, não necessariamente muito acima da média, tá? É o anel mais constante porque ele está mais conectado com os traços intelectuais tradicionais, tá? E posso falar de desempenho geral, porque quando eu aplico um teste, eu vejo o desempenho geral. Por exemplo, ela é uma criança que tem um bom raciocínio verbal, ou tem um excelente raciocínio numérico, ou tem uma excelente memória, atenção. Isso é desempenho geral. Agora, em que área isso vai aparecer? É o específico, e vai estar dentro da área de interesse. Por exemplo, no balé, nas artes manuais, na composição musical, na matemática, no vôlei, seja onde for, né? Criatividade, mesma coisa. Curiosidade, originalidade, inventividade e uma disposição em desafiar convenção e tradição. Então, eu tenho que lembrar que criança pequenininha não aparece a criatividade como eu estou pensando, ela aparece mais em termos de imaginação. Ela vai aparecer mais em termos de pegar coisas e inventar. O Kaufman fala isso em vários textos, que a gente vai dizer, a criatividade da criança pequena é o mini C, C de criatividade, tá? Ou seja, imaginou, pensou, inventou, contou historinha, falou, fez conexões entre aspectos diferentes da história, isso é criatividade. Tá? Ela aprendeu alguma coisa, ela vai passar para o pequeno C, é aquela criança que já começa a mostrar um desempenho interessante, um desempenho mais voltado para alguma área. Aqui eu pus uma imagem de uma criança costurando. Eu sigo um menininho no Instagram, que eu esqueci o nome dele, gente, mas desde os 4 anos esse menino ele costura, a vovó dele ensinou, a mãe comprou uma máquina, claro que os americanos têm máquinas automáticas, mas enfim, ele põe o paninho dele lá, ele costura, ele corta, ele mede, ele que vai na loja, ele compra, ele sabe quanto, ele sabe o que fazer, ele faz o desenhinho e vai até o final e aí apresenta a roupinha dele. Ele gosta de fazer roupinha para os coleguinhas, é uma gracinha. O Pro-C já está no nível do profissional. Então, eu aprendi a costurar, agora eu vou abrir um grande, né, design de modas, etc. Vou colaborar já no sentido de fazer alguma coisa para ganhar meu dinheiro, para me sustentar, para entrar na força de trabalho, seja o que for. Aquele grande C, que está aqui representado pelo Einstein, é quando as pessoas têm ideias realmente diferentes, realmente que vai impactar na sociedade. Tá, a gente nem sempre vai encontrar esse grande C aqui entre os nossos alunos, pelo menos enquanto eles são pequenos, mas eu tenho que propiciar o desenvolvimento dessa criatividade ali no mini C e no pequeno C. Então, muito cuidado quando vocês forem avaliar as crianças e falar, eu estou vendo que ele tem acima da média, mas não vejo criatividade. Então, vamos ver se é o seu entendimento de criatividade, que às vezes não está aqui meio torcido, né? É a invenção da criança pequenininha, a forma como ela expressa essa invenção, seja na parte oral, seja na parte de desempenho, de artes manuais, de inventar com Lego, inventar soluções para um problema, isso tudo tem que entrar em consideração, gente. Na motivação, então, de novo, o Renzulli não gosta de usar esse termo, que é um termo mais amplo, que são as forças que levam o indivíduo a buscar, selecionar e continuar uma conduta. Ele é um processo que mobiliza a energia da pessoa para buscar uma meta, mas ele prefere falar o compromisso com a tarefa, porque essa energia tem que estar voltada para a área de interesse. A área de interesse pode ser o videogame? Pode. Essa área de interesse pode ser o livro? Pode. Essa área de interesse pode ser recortar, colar, fazer gibi, seja o que for na criança pequenininha. É aqui que a gente vai trazer para ela a ideia desse compromisso, né? E uma coisa que a gente deixa muito de, talvez,
trabalhar nos alunos é o compromisso mesmo, né? Aquilo que você gosta, então vamos fazer até o fim. Entender que muitas vezes as crianças largam as coisas pelo meio do caminho, nem sempre ela tem um compromisso que a gente quer, principalmente quando ela tem medo de errar, quando ela tem medo de não chegar na perfeição que ela quer, então ela vai largando, tá? A pessoa motivada requer pouca motivação externa, né? Ela pode ficar por um longo período, requer pouca orientação de professores, demonstra muito envolvimento quando interessada, é obstinada, é persistente, vai até o fim quando está interessada. Quando não está, muitas vezes a gente tem que voltar e repensar o nosso sistema de ensino, né? E quando a escola dá opções de atividades, de fazer escolhas, de propor problemas da forma como ele gostaria, de compartilhar com os pares, de ser encorajada pelo professor e de perceber que naquele ambiente ela é respeitada e as pessoas acreditam nela. Tá? Então, lembrando que essa também, com o passar do tempo, tanto a criatividade quanto o compromisso com a tarefa podem sumir, podem desaparecer, e por isso que às vezes as altas habilidades não aparecem, porque esses dois anéisinhos ficam pequenos,